Oiê, meninas, tudo bem? Já estamos partindo aí para o final desse módulo 3, Fortes na Pureza. Vamos dar início aqui ao capítulo 6, Arrependimento Curador. A palavra do Senhor encontra-se no livro de Salmos 139, versículo 13 ao 17, e diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecesses no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Olha como é maravilhoso o amor do Senhor conosco. O salmista Davi ele consegue passar isso muito bem nesse salmo aqui em forma de uma poesia, não é verdade? Nada fica oculto do Senhor, porque Ele nos conhece bem. Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe de tudo que está aqui dentro. A Bíblia diz que quando nós vamos orarmos, antes mesmo das palavras sair de nossa boca, Ele já sabe o que vamos falar. Então não adianta esconder nada do Senhor. Temos que ser verdadeiros com Ele. Até mesmo porque essa é a única forma de ter um relacionamento sério e sincero com o Senhor. Amém? Nesse texto aqui, ele fala sobre o aborto de uma criança. A mulher ali, ela está grávida e as pessoas gostam muito assim de julgar, né? Aqui ele traz o exemplo de algumas frases que algumas pessoas dizem, né? Você é jovem, bonita, você tem toda a vida pela frente. Um dia você será uma mãe maravilhosa, mas hoje não é o momento. Você pode ter filhos quando estiver pronta. Esse bebê não é desejado e toda criança merece ser desejada. Primeira coisa, isso não são coisas para se dizer a ninguém, muito menos a uma mulher grávida. Se você tem esse pensamento sobre alguém, guarde para si, porque você pode estar ferindo gravemente uma pessoa. Principalmente se essa pessoa vir cometer um aborto. Ele sendo espontâneo ou não. Ele sendo espontâneo, essa mulher ela vai passar anos da sua vida se culpando. E não sendo espontâneo também, chega uma hora que a vida vai cobrar dela. Chega uma hora que a solidão bate e ela vai ficar ali com aquele sentimento corroendo ela a todo momento. Mas ao ler esse texto, o Senhor me trouxe à memória outros tipos de aborto também. Qual? O dos nossos sonhos. Quantas vezes nós temos os sonhos de fazer algo e alguém chega para nós e diz: será que vai dar certo? Nossa, você já passou da idade, isso não é mais para você. Principalmente quando se trata de nós mulheres. E nós abandonamos esse sonho, nós abortamos esses sonhos e deixamos de viver uma experiência que pode ser boa ou não. E eu digo para você, nesse caso, é melhor se arrepender de ter feito do que não ter feito. Não se deixe influenciar pela opinião das pessoas e sim busque no Senhor, porque Ele é capaz de te dar um bom conselho, um bom direcionamento. Amém? Voltando aqui para o texto, aqui ela cita o exemplo, né? 5 mulheres estavam grávidas. 2 das 5 fez o aborto porque não conseguiu enfrentar o julgamento, a vergonha trazida. Olha o quanto que essas mulheres devem ter sofrido depois. Mas o Senhor diz: Ele já te perdoou, porque Ele mandou o seu Filho aqui na terra, para que através da graça nós fôssemos justificados. Então o Senhor já liberou perdão para você e Ele está dizendo: siga em frente.
Abrace a minha verdade e siga em frente. Perdoe-se a si mesmo. Deixe a cura te curar. Vem para fora. Amém? Seguindo aqui, casamento honrado. Encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Logo de cara, quando a gente pensa assim, honra no casamento, a gente pensa nos detratores da pornografia, da masturbação, na perversão sexual, prostituição, da impureza, que realmente são pecados gravíssimos, devem ser confessados para ser denunciados e ter solução. Uma vez denunciado, Satanás não tem mais direito e nem vai te atingir mais nessas brechas, certo? Mas esquecemos também, nós não podemos falar mal dos nossos parceiros, porque nós estamos jogando palavras de maldição sobre a vida dele. Isso aí vale pra mim. Eu falo muito mal do meu marido, porque ele é muito lerdo, ele é preguiçoso. Não posso. Nem eu e nem você podemos. Porque a gente está trazendo palavra de maldição para a vida dele. E pior ainda, mais à frente aqui nós vamos ver que o casamento, embora a gente pense que é feito 2, porque nós tornamos uma carne só, são 3, porque Deus está na jogada. Então, quando eu faço essa desonra, é como se eu estivesse desonrando o próprio Deus. O próprio Deus, já pensou? Aqui diz assim: nós somos criados para unir-se sexualmente apenas uma pessoa, porque a intimidade sexual é reservada para a união de 2 pessoas que se tornam uma por meio da aliança do casamento. E Deus, fazendo das 2 uma, se não entendermos que o casamento inclui 3, não 1, ele se torna só um pedaço de papel. Honrar a palavra de Deus traz força, aliança e intimidade ao casamento. Deus está no processo de restaurar o que foi rasgado e curar o que foi desonrado. Capítulo 8, protegida. No livro de Salmos, capítulo 18, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Aqui ela está contando uma experiência que ela teve, porque ela tinha que fazer uma ministração para meninas do ensino médio e ensinar para elas sobre a relação sexual, até onde pode ir e onde não deve ir. E ela ouviu então, porque ela estava muito insegura, ela ouviu a voz do Espírito Santo que diz assim para ela: você está procurando regras para restringir o comportamento delas. Regras não as guardarão. O poder de que precisam deve nascer de um relacionamento. Não lhes digam o que não podem fazer. Digam-lhes o que podem fazer. Digam-lhes que elas podem ir tão longe com o namorado quanto se sentem à vontade de ir em frente aos seus pais. O pai deve ser o protetor da virtude da sua filha. Talvez esse não seja o seu caso. Pode ser que você não tenha um pai terreno para protegê-la. A boa notícia é que você tem um pai celeste. Ele jamais gostaria de vê-la sendo usada ou violada. Talvez você já tenha ido longe demais. Independente do teu passado, ele está cuidando do teu futuro. Essa resposta não se aplica apenas a adolescentes. É para toda filha que acha difícil ser pura em uma cultura impura. Não são as regras que mudam nossos corações. Não respondemos a uma ordem superior. Nós respondemos ao amor. Trata-se de um relacionamento com o nosso Pai Celeste. Em lugar de limitações, moral, código de ética esculpido na pedra fria, nós temos verdades vivas gravadas em nosso coração. Quando transformamos nossa fé em uma lista de faça e não faça, perdemos esse relacionamento com aquele que deseja o melhor para nós. O que acontece quando a gente está buscando ali aquela intimidade com o Senhor? Naturalmente, Ele pontua se podemos ou não podemos.
Quando eu, Andressa, vou me arrumar para poder ir para a rua, por exemplo, e eu coloco alguma coisa, o Senhor Ele ministra no meu coração na hora: filha, não dá, não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu quero para você, não é essa imagem que você tem que passar. Então é muito sobre isso, é ouvir a voz do Espírito. Ele é que nos transforma, Ele é que nos muda e nos molda. Ele que nós precisamos ouvir. Não adianta a gente querer colocar um monte de regra no jovem, porque ele não vai ouvir, não vai dar atenção. Nós temos que mostrar para ele como que é aquela regra, da onde que veio, da Bíblia. Vamos pegar a Bíblia, vamos ver ali se está permitido ou não está, e vamos defender a nossa Bíblia, porque eu acredito que nós não temos que mudar nada, nós não temos que nos adaptar a esse mundo, não, é esse mundo que tem que se adaptar a nós, porque nós somos um povo escolhido pelo Senhor, e as pessoas elas têm que olhar para nós e nos ter como referência do Senhor, porque nós somos referências do Senhor aqui na terra. Capítulo 9, uma noiva. Isaías, capítulo 62, versículo 5, diz assim: assim como um noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozijará por você. Gente, é tão lindo, né? O Senhor, Ele nos compara com uma noiva. A noiva é símbolo de quê? De amor, de pureza, de espera. Uma noiva, ela fica ali aguardando por seu amado. E assim somos nós como igreja, aguardando a breve volta de Jesus, para Ele nos levar de volta para casa. Aqui no texto diz assim: como fazemos isso? Para explorar a resposta, sondemos um pouco mais. Como uma noiva se prepara para o noivo? Uma noiva almeja agradar ao noivo de todas as maneiras. Uma noiva deseja ser pura e apaixonada em tudo que faz. Uma noiva almeja ser compreendida em profundidade em suas palavras. Não conseguem se comunicar. Uma noiva precisa sentir-se segura quando se faz vulnerável. Uma noiva ama a liberdade de se expressar-se sem medo. Uma noiva se deleita com surpresas e presentes inesperados. Uma noiva ama compartilhar segredos com o noivo. Uma noiva ama ser buscada pelo amado e buscá-lo em retribuição. Uma noiva ama experimentar a alegria de pertencer. Uma noiva é consumida de amor pelo noivo. Creio que esse e outros desejos estejam incrustados no coração de toda filha de Deus. O amor terreno pode escapar-nos e nos decepcionar, porque é por outro que ansiamos. Seu príncipe celeste nunca irá decepcioná-la ou magoá-la. Os desejos mais profundos em você foram forjados por ele, que se foi o seu coração deseja. Sempre foi o que o seu coração deseja. Ele providenciou tudo o que você precisa. Por que não se envolver na justiça de Deus? Adorne-se com adoração a Ele, festeje nesse abraço e deixe o seu coração dançar adiante. Que coisa mais linda é uma noiva. A espera ali pelo seu amado, aquele dia ali é tão ansioso para aquele encontro, aquela primeira noite juntos, é tão ansioso, né, para as mulheres. Assim deve ser com Jesus também. Devemos sempre estar postas ali à sua espera, assim como as 10 virgens, né? As 5 prudentes que levou azeite a mais, não as outras 5 que dormiu. Temos que estar ligadas, espertas ali. Amém? Eu sou forte, porque escolho vida e esperança no lugar de lágrimas e vergonha. Eu sou forte quando protejo a intimidade e rejeito que violam uma aliança de casamento. Eu sou forte porque sou capacitada por um relacionamento
com o Pai e não por regras. Eu sou forte porque meu noivo alegra-se comigo. E agora, nesse momento, nós aprendemos a ser forte na pureza. Aprendemos a ser fortes no espírito e aprendemos a ser fortes em Deus. Nosso próximo módulo será forte na verdade. Que Deus nos abençoe aí e continue nos fortalecendo para continuar com esse propósito. Amém? Conte aí para mim qual foi o versículo que te chamou a atenção. Compartilhe a experiência que você teve. Vamos trocar informações. Isso fortalece a unidade e nos ajuda a crescer em fé e acrescentar mais. Tá bom?